Você sabia que o câncer de pele é a forma mais comum de câncer no mundo e corresponde a cerca de 33% dos tumores malignos no Brasil? No Pode a Nossa Saúde de hoje, nós vamos falar tudo sobre essas doenças de pele. Não saia daí. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Pode a Nossa Saúde, né, Vinícius? Isso aí, mais uma vez estamos aqui trazendo informações ótimas para vocês. Uma nova temporada, sempre é uma nova temporada, né, gente? Todo mês nós temos convidados incríveis e eu quero saber se vocês já se inscreveram em nosso canal. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem um episódio novo para você. Deixe seus comentários também, ative o sininho e coloque ali suas sugestões, porque todo mundo que vem aqui conversar com a gente, sugestões de vocês. Olá, e nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Gontijo. Ele é médico dermatologista com especialização em doenças raras de pele. Apresentou a série Melhor Versão na Band e foi o vencedor do reality show da Record, Casais em Apuros. Seja bem-vindo. Bem-vindo! Que prazer estar aqui com vocês, né? E para falar sobre saúde. Exatamente. Então, fico muito feliz. Muito bom. Obrigado pelo convite. Sempre é bom, né? Ainda mais assim, você jovem, né? Obrigado. E estuda muito, né, Fábio? Você tem uma longa aí caminhada já, né? Nem parece, mas ele já tem. Né? Então... Pois é, assim, não tem como parar de estudar hoje, né? Eu acredito que, assim, isso é algo meu e é algo que o mercado também exige. Porque, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Verdade. Né? Então, assim, o mundo, além do mundo estar mudando muito rápido, as informações não param de surgir, né? Principalmente na área médica, na área sobre saúde, assim, o tanto de informação nova que a gente consegue, né, absorver não é nem perto do que sai. É verdade. Então, assim, a gente tem que estar com o canal aberto o tempo inteiro. Então, assim... Eu acredito que estudar, né? Estudar, a gente pode ser de estudar. Você estuda na internet, você estuda, né, numa faculdade, mas a gente não pode parar de absorver as informações, senão a gente fica para trás, né? E o nosso paciente fica prejudicado. Com certeza. Eu tinha um professor na faculdade que falava o seguinte, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Exato. Uma coisa hoje é verdade, daqui a pouco não é mais. Não é mais. Assim, a gente sabe que tem aquela linha conservadora da medicina exato. E tudo, que é a base de tudo. Mas, assim, eu acredito que o próprio paciente hoje, ele tá cansado disso, né? O paciente cansou de chegar no consultório e ter a mesma resposta. Tanto que você escuta muito isso. Fábio, eu não aguento mais ir no dermatologista. O dermatologista falar para mim que é isso, entendeu? Sendo que eu não dá certo, eu já até desisti, né? Então, assim, muitas vezes ele quer uma abordagem nova e ele acaba procurando isso na internet sozinho. E aí, muitas vezes vai encontrar coisa que não é legal. É verdade. Né? Eu acho importante, não é fragmentar, mas especializar a medicina. Sim. Mas cada médico especialista precisa ser um bom clínico. Com certeza. Sem dúvida. Né? Isso é sem dúvida. O olhar global do paciente, né? Acho que as pessoas um pouco meio que esqueceram disso. Porque, se hoje já não basta mais você ser um médico especialista com uma noção do global, você tem que ser ainda um empresário, você tem que ser um bom especialista em marketing, porque você tem que fazer sua informação chegar no paciente quando ele não está no seu consultório. Sem dúvida. É verdade. E por que dermato? Por que dermatologia, que é uma especialidade difícil? Eu acho. É uma especialidade difícil. Você não acha, Vinícius? Eu acho muito difícil o dermato. É engraçado que, assim, quem entende de medicina sabe que é difícil. Mas para o paciente é tudo pereba e é tudo tratado com pomada. Então, é tudo assim... eu tô com uma pereba, uma coceira e me passa uma pomada. Então, eles acham que você ali é um queimador de... Como eles dizem, queimar berruga e prescrever tratar a pereba. Esse, ou então você vai aplicar Botox. É isso que o pessoal acha. Só que mal sabem eles a infinitude de doenças que nós temos... além da diversidade de possibilidades de tratamento, né? Então, assim, fora as doenças raras, né? Que aí a gente entra num universo que é assim, que elas são raras em números, né? Mas elas são infinitas em possibilidades. E, assim, tá difícil de acompanhar, porque realmente não param de surgir informações sobre essas doenças. E você tem que ter um olhar bem clínico para as, vamos dizer aí pro pessoal que está assistindo, para as perebas, mas para as lesões. Exatamente. Né? Porque é difícil diferenciar e chegar num diagnóstico certeiro logo de primeira. Eu acho que a dermatologia é uma das especialidades que você, não sei, eu tô falando isso, mas com base na minha faculdade, na minha formação, né? Não sou especialista. Mas olhar uma lesão de pele,
você tem que procurar, de repente, alguma outra fonte, olhar logo de cara. Você tem que estar preparado com o olhar para saber isso aqui é uma lesão plana, é uma lesão que... Enfim, uma série de situações aí. Explica pra gente um pouquinho desse olhar mais clínico, né, do dermatologista. É interessante, assim, quando você trazer isso para o mundo do paciente, porque a dermatologia, ela está presente no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo. Então, assim, coceira. Falou em coceira, tem que falar sobre dermatologia. É verdade. Falou em ardência... porque assim, a pele é um órgão que está acessível para todo mundo. Então, e é o maior órgão, né? É o nosso maior órgão. Quando a pessoa tem algo no fígado, ela não sabe que é no fígado. Agora a pele está ali. Sim. Então, assim, além de ser um órgão, né, muito grande, os sintomas eles estão presentes na maioria das pessoas. Então, todo mundo, se você parar para conversar, precisa de um dermatologista. A pessoa que por si só trata ali com uma pomadinha, ou então trata ali com uma receita que, né? Caseira. Ou então espera aquilo ali incomodar num ponto que não tem como mais segurar. E aí sim ela procura o profissional e a coisa às vezes já está muito evoluída por um lado ruim, que às vezes pode ser algo que é grave, ou muito evoluída por um lado que você poderia ter pegado antes para tratar. Né? E olha uma coisa legal que você falou. Pode falar, Vinícius. Eu queria só fazer uma pergunta. Qual que é a doença de pele, assim, mais comum no brasileiro? A doença de pele mais comum... Olha, assim, é difícil de dizer, mas eu acredito que, assim, a gente tem... Depende muito da época do ano. Então, assim, dependendo da época do ano, é muito comum as micoses, né? Então, assim, dependendo da época do ano, é muito comum pele seca, né? Então, assim, os pruridos por pele seca, né? Então, os eczemas, as alergias, dependendo da faixa etária também, do sexo... É muito comum alergia por maquiagem. Foliculite. Né? Então, assim, falar de dermatologia é falar do dia a dia. Sabe, assim, foliculite... Quem nunca tem uma foliculite de barba, né? Assim, vamos falar de... Aí a gente pode ir para outros universos também. A bromoidrose, que é o odor nas axilas. Então, assim, a gente vai partir para caspa. Vamos falar de todas as coisas de rotina... que as pessoas realmente, assim... Que acabam convivendo, né? Convivem. E acaba deixando. Deixam e muitas vezes não sabem que tem tratamento. O suor nas mãos é uma das coisas que, assim, que a gente vê que muita gente sofre com isso, convive com isso. E assim, lê na internet uma coisinha ou outra ali, mas assim, não procura tratamento. Não. E quando procurar um dermatologista? Sempre. Ótimo, verdade. Sempre. Concordo. Eu acredito assim, hoje, tendo uma visão assim mais ampla, né, do mundo, assim, eu acho que pelo menos anualmente a pessoa tem que ter um dermatologista para chamar de seu. Assim, preventivo, você acha? Preventivo. Okay. Assim, eu digo, mesmo que ela não tenha nenhuma dessas queixas que eu disse, ela precisa ir uma vez no ano no dermatologista para dar uma olhada nas pintas. Tá. Para ver como é que tá ali, se a pele tá... Porque às vezes tem região que você não olha. Você não olha, exatamente, né? Assim, o couro cabeludo. A pessoa não vai lembrar de ver se tem pinta no couro cabeludo. Né? Verdade. Então, assim, para você conferir se ela tá seguindo tudo certinho. Né? Porque por mais que as pessoas acham que não, hoje existe uma rotina que você tem de pelo menos de autoexame. Certo, né? Que você tem que pedir ali para quem convive com você, para dar uma olhada. Poxa, tá fazendo nada? Pede pro seu filho para ver ali o seu couro cabeludo, olhar tudo, para ver se não tem nenhuma pinta lá. Porque às vezes tem e nós nem sabemos. Sem dúvida. E ainda que, às vezes, na genética da gente, né? O pai, avô, a avó, de repente teve algum tipo de lesão de pele importante. Exatamente. Né? Então é boa essa inspeção, né? Com certeza. E uma coisa que eu queria puxar um gancho é que você falou de lesões de pele. Às vezes a lesão de pele, ela é um sinal para alguma coisa interna, né? Exato. Para algum problema em algum órgão no corpo que a gente ainda não descobriu, mas que a pele está gritando. Se as pessoas soubessem o tanto de informação que é possível colher através da pele sobre o organismo... Exatamente. Porque, assim, se elas soubessem disso, elas iriam ao dermatologista. Levava mais a sério a pele. Né? Então, assim, eu fico pensando, né, quais são os motivos que fazem o paciente não procurar o dermatologista todo ano. E é baseado nisso também que eu hoje tenho a minha atuação fora do consultório. Né? Que, assim, que há cerca de mais ou menos 1, 2 anos eu dei essa guinada. Porque foi justamente por essas lacunas que eu falei, poxa... Nós precisamos de um aplicativo que as pessoas façam pelo menos um screening em casa das pintas. Para pelo menos ela ter ali catalogado para se um dia ela for
para o dermatologista que tiver problema, falar, olha, essa pinta aqui era assim. No ano de 2020, ela estava desse tamanho. E a gente não tem nenhum bom aplicativo brasileiro. Então você é empreendedor também. Além de médico, você é empreendedor. Na verdade, a minha atuação agora ela é muito mais empreendedorismo fora do consultório do que dentro do consultório. Assim. Na verdade, já tem cerca de 2 anos, mais ou menos, que eu tenho feito essa transição. E assim, ela vem muito mais por um chamado, né? Não é algo financeiro. Porque se as pessoas forem parar para ver... Você hoje, né, atuar na parte da estética, com a harmonização facial, é uma área muito rentável. Sim, com certeza. Só que, assim, é algo que não estava me saciando mais. É algo que eu estava começando a ficar realmente inquieto de tratar a estética e deixar as coisas... Poxa, o tempo está passando, né? Já estou aí com quase 40 anos e, assim, eu tenho que fazer a diferença. Né? Eu vim, assim, meu propósito com a medicina, ela é muito fora do que eu estou fazendo. Assim, eu senti que eu estava indo por um lado que não era muito mais o meu propósito. Utilidade, né? A gente vem com isso, né, Fábio? A gente tem esse querer de ser útil, de servir. Exatamente. Né? E às vezes você dentro de um consultório te limita. Ou até, vamos dizer assim, falta de conhecimento das pessoas de acharem que o dermatologista agora é só para estética. Você tem esse problema? As pessoas hoje acham que o dermatologista é mais para estética do que lesão de pele? Então, hoje, assim, não mais, porque eu já não estou mais à frente do consultório. Né? Eu tenho atendimentos pontuais, né? São atendimentos pontuais, mas hoje eu tenho uma equipe de dermatologistas que atendem para mim e eu tenho mais esse direcionamento com eles, mas eu faço questão hoje de dividir a dermatologia. Né? Então, assim, eu coloco um especialista para a parte capilar. Muito bom. Um especialista para a parte de câncer. Um especialista para a parte de estética. Por quê? Justamente para não ter isso. Né? E eu acredito que você ficar só na parte da estética, da dermatologia, poxa, tem tanta coisa a mais, né? Assim, inclusive sobre esses pacientes com doenças de pele raras, como eu disse para vocês, eu até tive meu programa, né? Ficou aí no ar por 2 temporadas. Estou retomando agora. Qual então, que é o para o pessoal entender? Isso chama A Melhor Versão. Tá. Ele foi exibido na Band, né? Então, assim, foi um programa que inicialmente ele falou sobre as doenças comuns, justamente para desmitificar isso. Tá. Olha, foi para chegar fora do consultório, falar, você tem suor excessivo na mão, na axila? Peraí, calma, isso tem tratamento, porque assim, é básico, mas as pessoas não sabem. Você sofre com caspas? Já sofro, mas procurei dermatologista 1000 vezes e me passou shampoo. Calma, tem outras coisas, espera, vamos tentar, volta. Vai na dor, né? Isso. Do dia a dia. Exato, e depois a 2ª temporada com as doenças raras. Né, que aí vem todo um chamado de, né, aí sim, né, vem algo que eu faço porque eu gosto e porque eu sinto que eu tenho que fazer. Né, assim, o meu mestrado foi sobre epidermólise bolhosa, que são aqueles pacientes sobre EB. Vamos falar um pouquinho da epidermólise bolhosa, né? É bem legal, é bem construtivo e educativo também. É uma doença rara, como você falou. Sim. A predominância é em que região, qual é o sexo, idade? Fala um pouquinho pra gente. A epidermólise bolhosa ela é uma doença genética. Tá. Então, assim, o nome por si só ele já começa a assustar. Sim. O paciente já fala, quê? A pessoa que está assistindo fala, quê? Vamos chamar de EB. EB. Tá? EB é uma doença que é preciso colocar uma imagem para que a pessoa veja e ela saiba o que é a EB quando ela é acometida. Ela acomete, o paciente parece que nasce todo queimado, cheio de bolhas, né, com a pele, e com o tempo ele vai juntando os dedinhos, assim, vai colando os dedinhos. Nossa. Então, é algo que, num primeiro momento, assusta. Mas assusta mais quando você vai ver a falta de assistência que esses pacientes têm. Será que é por falta de conhecimento, assim, da equipe em geral? Por tudo. Por tudo, assim. Hoje tem muita gente envolvida, tem muita gente boa, mas, assim, no geral, você vê que são pacientes que estão muito mal assistidos, que estão em regiões que são muito afastadas, porque é uma doença genética que ela acontece principalmente por relações consanguíneas. Então, às vezes é um estupro de um pai que... claro que não são todos, sempre, tá? Mas vamos colocar que existe uma tendência a isso. Então, já vem de toda uma estrutura familiar mal organizada. Né? Então, assim, quando você vê a situação que esses pacientes vivem, que foi quando eu gravei o programa, que eu fui passar uma semana na casa desse pessoal para conversar,
eu saí dali que eu não consegui mais voltar a ser o mesmo. Porque eu voltei para aquilo ali, eu lembro certinho essa cena no aeroporto, eu com a Bia, que é uma estudante de medicina. E assim, a gente olhou um pro olho do outro assim, e falou assim, eu não tô acreditando que a gente vai voltar para casa. Vendo tudo isso que a gente viu. Então, eu acho que esse momento foi crucial. Porque foi nessa hora que a gente falou, tipo, a gente não pode deixar essas pessoas dessa forma. E tem nível social isso? Tem. Assim, é tem. mais Geralmente é um nível pessoas... social baixo. Mais baixo. Tá. E aí esses pacientes são pacientes que, assim, eles sofrem desde a parte da falta de assistência do Estado, que não existem leis que regulamentam isso. Só por dúvida, onde que é essa região que o senhor foi? Essa foi na Bahia. A Bahia. Nós fomos lá conhecer a ONG Jardim das Borboletas, que foi assim... Até a Day, eu até me emociono, porque assim, a Daiane, que era a representante, faleceu, né? Em fevereiro. De EB. De EB? E eu me tornei amigo dela, pessoal. Então, assim, a gente já gravou um documentário sobre a epidemólise bolhosa. E, assim, é uma menina que levou a vida, assim, como se não houvessem problemas. Então, eles, além disso, eles ainda deixam uma lição de vida muito boa, sabe? Então, assim... É interessante, eu tenho os capítulos no YouTube. Devia ter trazido umas imagens, né? Pra porque gente assim, se vocês verem, gente, é assim, é cativante. É impossível não se envolver e não adotar uma borboleta, que é como ele se chama. Entendi. Que incrível. Então, assim, chega até com a idade, mais ou menos? Olha, os casos que, assim, a gente sabe que a média de vida é 30, 40 anos. Tá? Até que tem uma vida... Só que eles não têm maturação a maioria dos casos, eles não têm maturação sexual. Então, eles parecem criança. 25 entendi. anos, por exemplo, a Day foi menstruar 25 anos. É tipo uma síndrome. Tem uma síndrome envolvida. Sim, porque é multifatorial. Uma síndrome, são várias doenças, mas existe a forma distrófica, que é essa forma, né, a qual todo mundo que vê vai se sentir tocado. Sabe? E assim, e se não se sentir tocado por essa doença, vai se sentir na necessidade de ser alguma coisa mais do que a gente é no dia a dia, sabe? Porque eu acho que essa rotina nossa de acordar, de viver e não fazer nada pelo próximo, outro, nem que seja levando informação, sabe? Eu acho que deveria ser uma obrigação de todo mundo. Né? Eu faço na área que é a minha área de atuação. Então, para mim, acaba sendo muito prazeroso. O albinismo. A gente vai falar sobre isso, gente. Descobrimos essa ligação né? que nós temos, né? Assim, Sim. E assim, eu acredito que você se entende muito bem do que eu tô falando, porque me disse ali que tem essa colaboração com os pacientes com albinismo, porque assim, quem vê de fora fala, poxa, albino. Só que mal sabem eles, igual você. Eu fui estudar um pouquinho sobre albinismo, né? Porque eu sempre quis fazer um social. Desde que eu me formei, eu falei, preciso atender pessoas. Mas tudo tem um momento certo, né? Sim. Então, a gente sai com aquela gana de querer ajudar, de querer ser uma super-herói, uma super-heroína, né? Porque o médico muito, tem né? isso, né? De querer estar sempre ali buscando ajudar todo mundo. Mas a gente vai vendo aos pouquinhos que a gente não ajuda todo mundo, mas a gente planta sementes. E aí eu falei, poxa, agora tá na hora de eu fazer um social. Isso tem 4, 5 anos. E fui buscar, né, numa invisibilidade as pessoas com albinismo, né? E aí eu descobri que eu... Não sei se eu fui uma pessoa com albinismo na encarnação passada, eu não entendi muito a ligação. Só sei que quando eu comecei a entender a história deles, eu falei, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero ajudar de alguma forma. Qual forma? Eu ainda nem entendia qual. Dar visibilidade, né? Falar um pouco mais sobre albinismo... assim, participar do censo, que ainda não existe censo brasileiro, né, sobre o número de pessoas com albinismo, ou ajudar com protetores solares, levantar a causa de ser uma medicação, enfim. Então eu fui de tudo um pouquinho dentro dos meus braços, fui ali angariando parcerias, e hoje eu tenho meu instituto que eu tenho vamos dizer, esse social, né, esse comprometimento com as pessoas com albinismo. Bacana. Então, eu não coloco para aparecer, mas eu acho que quem aparece também é uma forma de incentivar o outro, então eu não acho errado, né? É que agora eu estou mais naquela fase de bastidores, onde eu já ajudo quem estão cadastrados, um albinismo fala para o outro, então vai até o instituto, recebe os protetores.
E as coisas estão caminhando. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho em comum, né? Com certeza. Disso. Eu acho que é isso que move a gente, né? A gente, claro, pensa aí em conquistar, né? Situações materiais com o nosso trabalho, isso todo o trabalho. Mas eu acho que no fundo, a gente gosta muito de servir. Nós médicos, né? Com certeza, assim, a gente vê justamente também essa atuação, e eu fico muito feliz de encontrar alguém parecido comigo nessa tanto do albinismo também, dessa atuação com eles, porque assim, são pessoas que eu também, né, me envolvi nessa época. Como é que foi essa parte do albinismo? Foi na época do programa também. Foi na época do programa. Na época do programa eu fiz, assim, o programa eram 12 episódios, né? E a gente foi conhecendo a realidade das pessoas com doenças de peles raras. Tá. Então, o albinismo foi uma que assim, também me tocou logo de imediato. Então, foram as duas doenças que eu segui ao lado, em paralelo. Então, assim, aos sábados eu atendia os albinos na clínica, né, de forma também beneficente. E, assim, é muito interessante, porque quem tá vendo de fora, às vezes fala assim, albinismo. Não, vamos pegar aqui. O que é albinismo? Aquele paciente sem pigmento nenhum, que na maioria das vezes o pessoal chama de, vamos lá, abrir aqui o termo, branquelão. É o vermelho. O fantasma. Então, assim, tem vários apelidos pejorativos que os magoam muito. Com certeza. Porque, geralmente, o paciente com albinismo, ele nasce, às vezes, com um distúrbio na visão. Sim, baixa visão, então, é aquela criança que é colocada na frente do quadro para enxergar. Então, muitas vezes, é aquela criança que nasce que assim, já não consegue ver muito. Então, assim, já tem todo um estigma por trás e eles já são tratados inicialmente já como se fosse, assim, tipo, fora, um pouco fora. Então, assim... E aí não tem a sociedade não dá esse tipo de atenção para isso. Então, assim, acha que é besteira, acha que não importa. E aí, mais assim, um. Então, eu fico feliz de... Desculpa. Não é todo mundo que sabe que o albinismo tem problema de visão. Não. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe. Não sabe nem o que é albinismo. Quando eu comecei com o albinismo, as pessoas achavam que pegava. Acha. Olha isso, né? Por ter, às vezes, ali não ter melanina, então não ter pigmento. A pessoa olha e fala, gente, não, isso aqui pega. Então, eu vi tanta coisa no começo. Até dentro da própria família de pessoas com albinismo, tem um preconceito porque a descendência é mais afro, né? É mais de negros, né? Por incrível que pareça, contraditório, né? Geralmente, eles nascem, às vezes, num berço com pais que são pretos. E aí... aquilo ali já gera, principalmente em lugares que são mais afastados, uma desconfiança. Do tipo assim, esse filho é meu? Exatamente. Sim. Então já começa aí, né? E isso na África, né? Essas crianças, muitas vezes, elas, por nascerem num berço também ali, às vezes, que falta recurso, ela vai ser uma criança que vai demandar trabalho. Então, às vezes, na África, num país pobre, nasce uma criança que vai ter problema de câncer de pele cedo, que vai precisar de um oftalmologista. Então, aquilo ali é visto como uma danação. E muitas vezes essas crianças são colocadas para venda de órgãos. Exatamente. São vendidas. Então, assim, a situação nossa aqui no Brasil é complicada, mas ela fora... é pior. Na África, ela é assustadora. Nossa, não sabia. Eles são usados para magia. Exatamente. Né? Eles são usados, assim, eles cortam... você vai ler essas informações, é terrível. Né? No mercado negro, né? Os pedaços, partes de albinos são vendidas no mercado. Isso é um absurdo. Isso aí teria então, que assim, falar mais a respeito disso. Teria que falar mais. Né? Então, assim, por isso que assim, a gente pega, eu falo assim, são tantos assuntos para transcorrer em torno da dermatologia. Essa parte das doenças raras, elas são poucas, mas o que se acontece é tão absurdo que se justifica um bate-papo inteiro. Sabe? É verdade. Mas é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Exatamente. Mas a gente sabe que, assim, as pessoas muitas vezes se cansam de ouvir sobre isso. E por isso, às vezes, a gente volta mesmo e vê, vamos supor, por exemplo, hoje no dia a dia, você não precisa de longe sobre o que você falou, que eu achei bem interessante. Na dermatologia tem muito esse estigma das pessoas acharem que passa. Então, assim, a psoríase, que também é uma doença que tem um cunho genético importante. O que é? É o paciente que apresenta aquelas descamações aqui no cotovelo. Muitas vezes ela é no couro cabeludo, então parece uma caspa muito intensa.
E os pacientes acham que isso aí... O vitiligo há muito tempo. Há um tempo atrás achava-se, né? Que ele era... Hoje a maioria das pessoas já sabe. Mas assim, a gente pode ver aí que tivemos pessoas que vieram representando o vitiligo e isso parece que foi caindo por terra. Então eu acho muito importante, assim, até a Nath Valente, que apareceu aí com... Então, que participou do BBB, né? Do BBB. Então, assim, são figuras que eu acredito que todas essas doenças, elas tinham que aparecer alguém. É verdade. Porque, de alguma forma, ali elas ajudam. Né? Assim, na conscientização da população. Muito bom. Realmente, doenças raras precisa ser falado, né? Agora, vamos falar um pouquinho de coisas mais comuns? Vamos. Por exemplo, todo mundo tem medo do melanoma. Isso. Né? Aí você foi no ponto. Eu acho que é crucial, né? Falar sobre melanoma com você aqui, dermatologista. Qual que é a diferença? Fala pra gente sobre melanoma. É o câncer mais comum, assim, de pele e mais perigoso, o melanoma? O câncer de pele, no geral, ele é o mais comum. Né? Se a gente for pegar todos os subtipos, né? Principalmente aí, carcinoma basocelular e espinocelular. O que é isso? Né? Que são alguns tipos de câncer não melanoma. Tá? Então, por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque é o câncer mais comum. Então, eu não quero ter câncer. Então, dê atenção para sua pele. Dê atenção para sua pele. O que é atenção para sua pele? Você está com um machucadinho, algum tipo de feridinha que não cicatriza, vai no dermatologista. Perfeito. Então, essa é a informação, primeira informação. Não deixa aquilo, porque às vezes aquilo lá vai aumentando, aquilo lá vai piorando e a pessoa deixa aquilo passar. Aí vem o grande medo do melanoma. Isso pode ser um melanoma? Pode. Só que o melanoma por si só, ele aparece na maioria das vezes pigmentado. Então, o que ele é? Ele é uma pinta, então por isso que a gente falou da importância de ver as pintas. Ele é uma pinta que não é aquela pintinha regular, aquele sinalzinho regular. Ele não tem uma cor só, igual geralmente as pintinhas têm. Tem mais de uma cor, né? Aquela pinta que a regra do ABCDE. Né? Então, assim, para começar, a borda dela é assimétrica. Né? Então, assim, já é uma lesão assimétrica. É uma lesão que ela tem mais de uma cor. Então, igual eu estava dizendo, não é castanha. Ela é castanha escura, ela tem branco, tem rosa. Dá para ver a olho nu. Qualquer um em casa pode olhar a pinta e ver isso. Exatamente. Se ela tiver mais que o tamanho de uma ervilha, que é a letra D, que aí é o 0,6, ela a gente já começa a ter que prestar atenção. Isso tudo é assim, é um simplificado. Tá? Só para quem está assistindo, para falar assim, poxa, eu tenho que preocupar com essas daqui. Mas não quer dizer que não tem que preocupar, porque às vezes ele está com uma pinta escondida ali e aquilo ali vai trazer problema. Então, é uma pinta maior que uma ervilha. E outra, ela está mudando. Ela está ficando diferente. Essa pinta aqui nas costas, como é que você faz para você acompanhar? Não tem jeito, assim. Ou você... E por isso que, assim, em casa, quem tá ouvindo, vamos tirar coisas muito boas. Bom. Ali, ó, vamos tirar coisas boas. Façam isso, assim. Peçam para alguém na casa de vocês tirar uma foto das costas. Então, assim, isso indo, assim, pro desespero completo. Porque o certo é, vá a um dermatologista para que isso seja feito. Mas, assim, tenha também esse autocuidado do autoexame em casa, né? Então, assim, é importante que alguém te acompanhe e veja e fale assim, poxa, essa pinta sua aqui tá diferente, ela tá crescendo. Às vezes é uma pinta no bumbum, entendeu? Então, assim, que ninguém vai ver, entendeu? Então, assim, é importante que a gente faça esse tipo de autoexame para ver se... Mesmo, de rastreamento. Né? Rastrear. Por quê? Porque é um câncer que o melanoma mata, ele mata muito. O melanoma, ele é profundo? Ele chega a se ramificar? Ele dá metástases? Ele tem vários subtipos, né? Alguns subtipos, eles crescem lateralmente por anos. Vão crescendo ali e vão virando realmente uma coisa que você fala, meu Deus, como que essa pessoa não procurou? Aí você vai sempre ver que ou é num lugar que é escondido, ou essa pessoa estava ali num momento que ela não conseguiu procurar, ou cresceu muito rápido. E assim, essa fase de invasão, ela acontece. Existe uma parte dos cânceres do tipo melanoma que eles já começam a crescer para baixo. Eles já vão invadindo, já são invasores. Então, assim, isso aí tem que ficar a palma de mão. Né? Então, me fala um pouquinho disso. Em que regiões o melanoma é mais comum? Regiões do corpo. E os mais perigosos, tem algum lugar específico? Eles têm mais predileção em alguns lugares do corpo? Sim.
Esses tipos mais perigosos, eles dão mais nessas regiões assim, tá? Tipo palmo. Assim, sendo bem pra gente ser bem geral, tá? Mão e pé, e mais em pacientes negros. Que eles acham também que eles não são sujeitos a câncer de pele, mas estão. Né? Então, assim, é preciso esse tipo de atenção. Às vezes, eu não gosto nem de ficar muitas vezes detalhando sobre isso, porque às vezes o paciente começa a confundir, ou então fala assim, não, eu não posso, eu então sou branco, eu não vou ter o tipo perigoso. Não, pelo contrário. Sim. Né? Assim, são dados, às vezes, que a gente que está na área da saúde, a gente às vezes confunde o paciente nessa epidemiologia. Não soltar assim, né? E o que a gente deixa para o paciente machucadinho que não cicatriza, procura o médico. Perfeito. Pinta escura. Melanoma pode ser claro também, mas pinta escura, diferente, você é obrigado a procurar o médico, porque aquilo às vezes pode estar a 1 milímetro e os exames são assim. Se foi 0 milímetros a tanto que invadiu, isso dá quimioterapia. Se ele foi menos, não dá quimioterapia e o tratamento é só tirar, é só a excisão. Então, se os pacientes soubessem dessa precisão, dessa questão de ser ali por milímetros a vida dele entre tratar e ir para uma quimioterapia ou só fazer a excisão. Então, assim, essas questões eu acho que são questões importantes. Muito importante. Nossa, muito. E entre homens e mulheres tem uma predisposição ou isso fica meio que empatado? Homem mais nas costas, mulher mais nas coxas. Olha, que interessante. Existe esse dado que assim, a gente vai pensar se isso aí, qual que é a justificativa disso, se as mulheres tomam mais sol nas coxas, se é cultural, né? Se assim, mas por que as mulheres não têm mais nas costas? Isso assim, existem estudos, existem especulações, mas assim, e existe realmente uma coincidência com esses dados. É muito comum melanoma na mulher na coxa. E muitas vezes isso vem como aquela pinta, a tal da pinta da Angélica, que a paciente não quer tirar. Entendi. Os últimos 4 melanomas que eu excisei em mulheres foram melanomas em coxa, na qual a paciente resistiu porque ela disse que era uma pinta que ela tinha desde sempre e que ela não ia tirar porque a pinta era a pinta da Angélica. Charmosa. Era uma pinta charmosa. Pinta charmosa. Isso é meu charme, você vai... Não, olha, eu não vou te dar outra pinta se não for, mas assim, eu preciso tirar essa pinta. Legal. Né? Eu preciso tirar essa pinta. E aí, assim, é aquela questão, assim, existe esse mito ligado a esse charme, que não é tão charme assim, porque nem todas são, viu, gente? É importante dizer que a maioria das pintas da Angélica, depois de um exame dermatoscópico, ela vai ser... Pô, você colocou o dermatoscópio em cima, tá liberado. Isso que eu tô falando é a exceção. É aquela pinta que você, como especialista, bateu o olho, viu que ela não cumpre os critérios dermatoscópicos, que são os critérios bem mais específicos do que esse que eu disse para vocês, né? Então, assim, que aí sim você decidiu que vai tirar. Então, assim, não fica com a dúvida na cabeça, que a dúvida ela é muito pior, né? Porque a dúvida te traz um incômodo. Sim, com Então, certeza. assim, é muito melhor ir num especialista e descobrir se aquela pinta ali vai ser problemática ou não. A maioria das vezes não vai ser. Legal. Muito bom. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta. A prevenção para isso, qual que seria? Tem algum tipo de prevenção que pode ser seguida? O melanoma, ele tem um estudo epidemiológico que ele diz que o principal sobre ele são as queimaduras que você teve com menos de 10 anos, com bolhas. Queimaduras do sol? De sol. Tá. Queimaduras de sol com menos de 10 anos. Então, por isso que é importante, já um recado às mamães. Ok. Protejam o filho de vocês do sol. Exposição ao sol até 10 anos, precisa ficar com mais cuidado. Nós temos aquela existe, não vai ter comigo, tá? Aquele embate entre o nutrólogo e o dermatologista, que o dermatologista manda esconder todo mundo do sol e não pode tomar sol de jeito nenhum. O nutrólogo já pede pro dermatologista vir ao sol. Eu tô nesse meio termo. Eu não tô nem de um lado, nem de outro. Eu não acho que as pessoas têm que viver longe do sol, usando protetor solar para, né, até o corpo inteiro para ficar dentro de casa, para dormir. Por quê? Substâncias químicas que, vez ou outra, saem aí como substâncias cancerígenas, então a gente fica naquilo. O certo é sempre o meio termo. Tá? Então, assim, vai falar que a criança não tem que tomar sol? Tem, pode tomar sol. Né? Mas aí com moderação. É claro que ela vai tomar sol com cuidado, não é para ter uma queimadura. Vai usar um protetor? Vai na praia, vai encher de protetor. Claro que vai. Né? Mas assim... É preciso também sol, o sol dá vitamina D, né? É o equilíbrio, né, Fábio? É o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Que muitas vezes é difícil da gente ensinar, né? A gente tenta passar para
para as pessoas, né, sobre isso. E eu acho que assim, aos pouquinhos a gente vai conseguir. Vai. Né? E o sol também é fator protetor para outras doenças. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Não dá para retirar nem colocar demais. Não dá. Né? Não dá. A gente tem aqui um quadro, não é um quadro, né? Mas acho que é um momento da gente falar sobre os mitos e verdades, né, Vinícius? Sim. Vamos perguntar? Então, você quer perguntar? Claro, vamos lá. Mito ou verdade que se o câncer de pele for diagnosticado precocemente, tem 100% de chance de cura? Verdade. É verdade? Se você diagnostica o câncer antes dele ter algum tipo de desenvolvimento, ele é curado 100%. Desde esses mais malignos. Diagnosticou no início, tirou, ficou livre. Tá. Pode ser o subtipo mais maligno que tem. Tirou antes, ficou livre. Mito ou verdade que o protetor solar só precisa ser reaplicado após contato com a água? Pois é, aí que tá. Né? Na verdade, a gente vê assim, resistente contra a água. Está escrito lá. Tá. Mas, na verdade, ele é resistente enquanto você está na água. Você saiu do mar, da piscina, você tem que reaplicar o filtro. Ele é resistente à água enquanto você está na água. Então é mito. E mesmo assim, é mito. É mito. Então, assim, mesmo enquanto você está, se você passar mais de um tempo na água, você tem que sair, reaplicar e continuar. Então, aquela regra do aplique protetor de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, isso não vale. Não vale. Se tá com o protetor, entrou na piscina, ele vai durar aquele período ali, mas você saiu, você tem que aplicar de novo. Sim. E outra dúvida, em relação a... Tem tempo de aplicar o protetor antes de você, tipo, ir pro sol ou algo, tipo, ir pra piscina ou algo desse tipo? A gente orienta para o paciente aplicar 30 minutos antes. 30 minutos antes. Porque ele precisa criar ali uma barreira. Então, assim, na verdade, a maioria dos protetores hoje são físicos e químicos misturados. Assim, isso é referente à forma como ele vai ser, né? Que ele vai agir. Então, a gente orienta que ele seja aplicado 15 minutinhos ali antes. 15, 30. Perfeito. Muito bom. Agora, não esqueça, gente, orelha. Não esqueça de passar na orelha. É verdade. Por favor, boa parte dos cânceres malignos aparecem aqui na orelha. Porque as pessoas não lembram de usar na orelha. Ninguém passa, né? Dorso do pé. Dorso do pé, ninguém lembra também. Ninguém lembra, é verdade. E é onde tem muita queimadura. Todo mundo lembra daquele chinelo ardendo ali da praia. Sim. E é aonde também o pessoal esquece. É muito, olha que dica ótima. Tem aqui uma outra perguntinha, se é mito ou verdade que pessoas com a pele mais clara têm mais chances de desenvolver câncer de pele? E aí, como eu disse, né? Na verdade, elas têm mais chances de desenvolver determinados tipos de câncer de pele, mas os pacientes com outros fototipos mais escuros também, eles têm que ficar atentos. É mito ou verdade? É mito. É mito. É mito. Então... Na verdade, assim, é verdade, mas tem o adendo de que pacientes com pele morena, pele preta, devem também procurar. Muito bom. Legal. Tem uma pergunta aqui que nós não falamos a respeito, né? Que você falou das doenças raras, do seu social, né? De toda essa motivação. E a gente ficou sabendo aqui que você atende gratuitamente na tua clínica, né? Isso desde quando, Fábio, que você faz esse trabalho? Como é que faz para as pessoas, às vezes, né, ter essa oportunidade? Como é que funciona? Assim, eu sou um mineiro, né, vindo para São Paulo. Então, eu sou teoricamente recente aqui em São Paulo. Cheguei para cá em dezembro. Né? Então, assim, essa atuação social toda que eu fazia era na minha estrutura em Belo Horizonte. Né? Então, aqui, como eu ainda estou me estruturando, né, principalmente esse primeiro semestre, foi o semestre que eu passei num reality show, e aí acabou que minha vida não consegui manter isso. Mas em breve eu vou anunciar isso aí no meu Instagram, nas redes, sobre esse atendimento beneficente e sobre como as pessoas podem ter acesso à dermatologia sem pagar. Muito bom. Tem que ter cuidado para anunciar, porque criou-se a demanda, tem que estar lá para poder atender. Exatamente. Com certeza. Né? E, então, assim, realmente, tem que cuidar. E principalmente sobre, assim, ligado à informação. Sim. Sabe, eu acho que hoje existem portais de informação, né, no qual eu estou em contato, desenvolvendo alguns projetos e tudo, mas isso eu vou mantendo todos informados. Porque eu acho que isso aí é uma obrigação do médico, né? Sim, é verdade. Tem que se atualizar, né? A gente né? não pode ficar só no consultório lá atrás, falando, vem até mim que eu vou resolver o problema de vocês. Você sabe Muitas que hoje... vezes a gente precisa de ir até a população para falar, olha... Isso mesmo. Porque às vezes a população não tem contato e você precisa ir até ela para saberem que existe. Exatamente. Né? Até falando das doenças raras de pele, elas têm algum tipo de tratamento no SUS, as doenças raras? Tem. Tem? É coberto. O SUS, assim, também, né, vamos falar de quem faz muito bem. Sim. Né? O SUS, a gente sabe que muitas vezes, principalmente
associados aí a grandes nomes de faculdades, universidades que são maravilhosas, que têm professores que são mestres incríveis, que são pessoas que o paciente está virando ali a esquina, ele já sabe o que é, né? Então, assim, o ensino público, a atuação pública, o SUS, né, hoje oferece um dos atendimentos que são de maior qualidade. Eu também acho. Então, assim, realmente o paciente ele é visto ali por uma consulta que dura, às vezes, 3, 4 horas. Né? Então, assim, e o SUS, ele atende, ele funciona. Sim. Ele funciona, é claro que tem as críticas, claro. existem Sim, os defeitos, a gente não vai entrar nesse mérito até aqui. Convênio tem, né? Então, a gente não pode querer também, né, ficar ali em cima como se não funcionasse, né? Nossos sistemas funcionam. O convênio, hoje, eu acho uma instituição que está... Porque hoje existe um puxa de lá e puxa de cá. Sim. O hospital quer virar plano de saúde. O plano de saúde quer virar hospital. Então, existe essa guerra. Não é nem de cá, nem de lá. E quem que está no meio? O paciente. Com certeza. É verdade. Então, quem que está sofrendo no meio dessa disputa toda? O paciente. Sempre, porque, né? O médico está ali e o médico também está sob pressão. O médico está com o conselho aqui em cima dele. Ele está com as contas aqui em cima dele, do lado de cá. Então, assim... E ele está com a necessidade de demanda do paciente principal no meio aqui. Então, não está uma situação fácil hoje, nem para o paciente, nem para o médico. Sem dúvida. Né? E nem, né? Aí fica difícil. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para que às vezes a gente tem muita dúvida. Botox preventivo, pode fazer a partir de que idade? Sim. Aí que tá. Essa questão do Botox preventivo, às vezes eu atendo pacientes com 25 anos, por exemplo, que já tem aquela linha na testa marcada com 25 anos. Ela já tem indicação de começar o Botox. Porque o Botox nada mais é do que um relaxante do músculo. Você vai aplicar o músculo, vai relaxar um pouquinho. Às vezes você vai colocar só 3 gotinhas aqui, ó. E aquilo ali vai desfazer aquela linha. Então, se ela já tem a linha marcada, se ela chega no... Qual que é o critério? É você ter alguma linha marcada que não desaparece depois que você solta a expressão. Então, se ela levanta a testa e a linha já está marcada... Deixa eu ver, você tem 25 anos. Algumas linhazinhas, mas pouquinha. O que a gente coloca é isso, assim. Por expor, ele tem essa linha. Não está incomodado? Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, realmente, se ele for falar assim, não, Fábio, eu quero prevenir, eu quero realmente não ter essas linhas formadas. Hoje... tá tranquilo. Daqui um ano, também. Então, assim, a gente vê que não é nada urgente. Agora, se é aquela linha marcada mesmo no repouso... né? Aí o sulco, por si só, ele já entrou na fase, como se diz. Se a gente for olhar aí a urgência, né? Então, já é urgente. Já é urgente. Porque pode ser que ele não suma mais. Tá gritando, né? Entendi. Então, é bom fazer uma prevenção com Botox. O Botox, né? Se ele for desde bem aplicado... Desde que não perca a expressão, né? Ele não pode aplicar, ele não pode perder a expressão. Se perder a expressão, ele foi mal aplicado. Isso é importante falar. Não pode. Na minha opinião. Mas eu acho até, eu como não sendo dermatologista, mas como paciente, eu tenho esse cuidado. Tem pessoas eu já apliquei bem pouquinho em mim aqui, não muito. E eu acho que precisa manter a nossa harmonia do rosto, a expressão de estar triste, de estar alegre, claro. né? A gente não pode ficar aquela cara esticada sem ter uma expressão. Acho Exatamente. que perde um pouquinho, né? A mão. Acho que isso não é legal. Hoje a estética ela é muito mais por esse lado, né? A gente quer ser natural. Exatamente. Envelhecer de forma natural. Envelhecer bem. Né? E não envelhecer. Ou então ficar parecendo... Assim, isso foi uma coisa que me entristeceu muito. Né? Que foi ver a parte estética, ela virar virou um... Hoje se aplica Botox em qualquer lugar. Né? Então, assim, sem o mínimo critério, sem vigilância sanitária, sem... Então, assim, as maiores bizarrices, elas estão chegando na clínica. Porque, às vezes, é o paciente que aprendeu fazendo ele mesmo na internet. Não vamos tão longe. Peeling de fenol. É aquela menina lá. Que aconteceu, né, recentemente. Não precisa sobre aquela pessoa, e né? Enquanto não acontece, assim, parece que as pessoas ficam esperando essas coisas acontecerem para se tomar uma decisão. Então, assim, tá um oba-oba. Tá. Eu que, falo... assim, que quem vê fica entristecido. Eu né? falo porque, assim, eu falo exatamente. Pode continuar o seu raciocínio. Pode falar. São 15 anos trabalhando nessa área. Então, assim, são 15 anos de estudo, são 15 anos para ter toda a mão ali para conseguir saber
mais ou menos. E assim, a gente vê pessoa que às vezes fez um curso agora no final de semana, ela tá com toda a coragem do mundo pra... Fala, poxa, que coragem. Exato. Com certeza. Não tem medo de justiça, não tem medo de paciente, não tem medo de Deus, não tem medo de nada, porque... Né? É verdade. Isso que você está falando é muito importante. Eu bato na tecla, tanto na minha área, quanto na tua área, em qualquer área da medicina. Existem muitos médicos influenciadores, mas que não têm formação. Que são apenas o quê? Passaram por uma situação, talvez foi paciente de dermatologia, foi paciente de nutrologia, foi paciente de ginecologia, e está aí na internet dando informações como paciente. Ah, sim. Né? Então, isso é importante a gente sempre frisar, gente. Procurem um médico, procurem um profissional. Exato. Falar da sua experiência na internet, bacana, é válido, porque inspira outras pessoas. Exato. Mas falar de tratamento, falar da particularidade ou aprofundar-se a algum tema é com um profissional. Exato. Então, a internet tem um lado bom, claro, e tem um lado também que precisa ter um pouquinho mais de critério. Porque as pessoas estão entrando e estão achando que podem fazer tudo porque está virando um copia e cola. Né? E Isso... assim, até para quem assiste também. Isso é importante para quem faz, mas é importante também para que realmente os pacientes procurem, por exemplo, aqui o podcast, que né, respaldado por médico, Sim. que vai saber realmente o que está acontecendo. Sim. E assim, aqui a gente está fazendo um bate-papo aberto. Aberto. Né? É claro que assim, né, a tendência, infelizmente, é que a internet ela escancare as coisas, mas é preciso que as pessoas tenham cautela com isso aí. É muito importante. As pessoas estão tendo direito a muita informação, mas não estão sabendo usar a informação. Exatamente. O acesso está sendo grande, mas como usar? Às vezes sem uma base para poder usar. Que nem, por exemplo, essa menina do peeling de fenol. Acabou utilizando e acabou acontecendo o que aconteceu. Achando que conseguia, achando que estava apta. Sendo que a pessoa demora anos para poder aplicar um peeling de fenol. Ou fazer harmonização facial. São assim, o peeling de fenol é assim, como se diz. Quem faz peeling de fenol, geralmente eu deixo fazendo só peeling de fenol. Já fiz vários cursos de peeling de fenol, aplico peeling de fenol, mas eu gosto de deixar o peeling de fenol na mão de quem só faz peeling de fenol. O que é o peeling de fenol, assim? Ele é um peeling profundo. Por que ele é um peeling que a gente fala assim, né? Perigoso, entre aspas, mas dá resultados maravilhosos. Mas é porque ele é um peeling profundo. Ele é um peeling que ele atinge camadas ali que os outros não atingem. Então, ele é um peeling que vai ter uma renovação muito bacana, vai estimular o colágeno de uma forma maravilhosa em mãos competentes. Porque em mãos desavisadas, que não sabem usar essa ferramenta tão maravilhosa que foi, parece que proibida já, né? É só para médico agora. Proibido. Não sei se voltou para médico, mas na época tinha sido proibido. Que eu vi a última notícia, tinha sido proibido geral. E aí, colegas que só fazem peeling de fenol falaram, Fábio, eu estou desesperado, porque eu só faço peeling de fenol, esses são competentes, pessoas assim que fazem de uma forma maravilhosa. Sim. E aí agora estão tendo que mudar o ramo de atuação aí, porque realmente é um procedimento que hoje os pacientes estão com medo de fazer, e com razão, né, gente? Com certeza. Vocês viram aí, morreu a pessoa fazendo? Então, assim, existem os riscos, mas é tudo acordado. Tem que fazer exame antes. Tem que ser feito em hospital. Isso que eu ia falar, intra-hospitalar, Tem que ser feito em hospital, peeling de fenol. Né? Ou então, pelo menos, numa clínica que tenha toda a estrutura ali, que seja uma clínica hospitalar, né? Fábio, você participou, pra gente finalizar aqui, que é muito bom. Eu falei que é rápido e a gente quer falar de tudo um pouco, mas é muito bom. Você participou de um reality, não foi isso? Foi. E dentro ali do reality, você em algum momento esqueceu que era médico e entrou ali naquele fervo? Como é que é isso pra gente, né? Pra nós médicos que pensam em medicina 24 horas por dia, a gente tem isso intrínseco, né? Tá lá dentro de um reality. Como é que é essa experiência como médico, né? Como pessoa, a gente já... Todo esse trabalho de imagem, na verdade, tem um objetivo. Né? Então, assim, eu tenho um planejamento estratégico. Então, às vezes, muitos colegas falam, pô, faz um reality. Calma. Eu tenho um planejamento estratégico em que, na verdade, você chegar mais próximo das pessoas, você chegar mais próximo da população, ela vai te custar algo ali. E então, durante o seu planejamento, você vai ter que se submeter a determinadas coisas. Mas, no fim, o propósito, ele acaba ficando muito claro na cabeça de quem... Porque, assim, a gente não faz os nossos planejamentos e explica tudo para todo mundo.
né? Mas é óbvio que lá dentro, né, teve momentos que eu esqueci sim que eu era médico, mas inclusive era até engraçado, porque a maioria das pessoas lá, muitas pessoas me procuravam, eu tenho isso aqui, essa pinta, isso aqui. E eu falava assim, poxa, tipo assim, eu tô aqui com o Fábio, eu não estou aqui como médico. Então, assim, porque eu não podia, né? De forma alguma, isso é né, antiético, atender a pessoa ali. Ou então, mas eu falava, procura um dermatologista depois você sai daqui, hein? Tipo assim, conversar sobre algumas coisas, assim. Mas eu tava lá como Fábio, né? Não entrei como médico, mas por trás existia tem um objetivo, tem um assim, maior. Tem um propósito, né? Maior. E é intencional. É intencional, Ok, claro. muito bom. Gente, adorei esse bate-papo. Não, foi maravilhoso. Explicou de tudo um pouco. Acho que uma das coisas mais importantes, né? Que a gente fala da saúde da pele. Sim. Né, como se autoavaliar, o autocuidado, né, Espero Fábio? que tenham ficado, né, mensagens. Exato. Deixa algum recado. Deixar mensagenzinhas. Então, assim, queria falar para quem tá em casa que eu espero realmente de coração que vocês tenham captado aí alguma coisinha e que isso ajude, né, tanto na vida de vocês quanto na família de vocês aí, ou nos conhecidos de vocês, que vocês possam conseguir alertar para essas pessoas algo que tenha ficado aí. Exatamente. Tá? E as suas redes sociais? É Dr. Fábio Gontijo, dr.fabio.gontijo. Ótimo. Gente, amei de verdade, Fábio. Obrigada. Prazer imenso falar muito com bom, vocês. Muito obrigado bom falar de saúde. Lindo o trabalho de vocês. Obrigada. Volte mais vezes. Com certeza. As portas estão abertas. E, gente, não esqueçam de compartilhar o nosso canal, né, Vinícius? Se inscrever, mandar sugestões. Nosso canal está crescendo de verdade. Tá sendo bem legal. Ele é super animado, porque ele olha lá crescendo seguidores e tudo mais. Mãe, tá crescendo! Então é muito bom, gente. Continue aí compartilhando com o pessoal, porque esse trabalho que a gente faz aqui não é só um trabalho, né? É prestação de serviço. Isso. Levar um pouco de informação para as pessoas. Exatamente. Né? Todo mundo tá em casa, sabe um pouco mais. Exato. Com seriedade, né? Deixar a medicina uma coisa mais humana e leve para todo mundo. Né? E se as pessoas soubessem o valor da informação, uma informação às vezes pode custar uma vida. Exato. Com certeza. Né? Então não tem preço. São coisas assim, como se diz, informação não tem preço. Isso mesmo. Hoje é acho que o nosso bem mais valioso. E principalmente a informação organizada. Exatamente. Em pessoas que são especialistas da área. Eu acho que hoje o paciente chega muito cheio de informação, só que ele vem para você, às vezes, organizar a informação para ele. Exatamente. Isso é muito bom. Aqui é uma consulta de graça. Vamos dizer que é uma consulta para todo mundo que se interessa na sua saúde, na sua prevenção. E aí vocês procurem os especialistas, os médicos, os profissionais da área da saúde, que todos eles têm embasamento. Até o próximo episódio, gente. Muito obrigada. Até lá.